Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje da saga na busca do top 3 do mundo de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá começar, estamos aí nesse exato momento no top 4 do mundo com 2.818 de rating. Desafio agora é entrar aí nesse top 3, próximo ranqueado aqui ele tem 2.884. Vamos lá, vamos ver se vai ser possível alcançar essa marca, se vai ser possível chegar nesse rating. Vou lançar o desafio aqui para começar, então colocar aqui a variação de 400 pontos. Desafio está lançado. Vamos ver se aparece aqui um oponente que ele precisa ter pelo menos 2.418. Vamos lá, vamos ver o que vai aparecer aí pela frente. Adversário que tem aí seus 2.502 de rating. Vamos jogar aí uma defesa siciliana com ele. E, é claro, jogar a nossa Taima 9 com E6. Vamos ver se ele vai abrir a siciliana ou não. Vamos ver qual variante que ele vai escolher. Já tá pensativo aí no lance 3, né? Será que ele tá pensando se abre? Ó, jogou com G3. Tá jogando aí uma anti-siciliana. Vamos já atacar esse peão de E4. Buscando aí uma definição se ele vai jogar um ataque índio ou se vai manter com o dama E2. No fim ele jogou cavalo C3. Então eu posso responder agora com D6. E acredito que em algum momento ele vai avançar o peão para D4, levando para a variante do fianchetto da siciliana aberta. Também tem a opção de jogar com D3, que vira uma espécie de uma siciliana fechada. Vamos ver o que ele vai escolher. Esse é um momento importante aí da abertura. Se ele vai jogar abrindo a siciliana ou se ele vai jogar com D3. E que leva para posições bem diferentes, né? Eu vou rocar agora. Ele jogou com B3, não é nenhum dos lances que eu estava esperando. Talvez ele ainda tenha a ideia de abrir. Vamos tomar em D4. E agora bispo D7 é o mais natural de se fazer. Jogar já o bispo D7. Torre C8. Bom, seguimos aí um desenvolvimento bem natural da siciliana. Ele fez aí um duplo fianchetto que acredito que é possível, dá para jogar desse jeito. É aquele negócio, né? Se ele estiver desenvolvendo as peças, muito problema não vai dar, né? Então, cavalo B5, talvez ele esteja considerando. Eu posso responder com lance dama B8, defendendo assim o peão de D6. E no caso de bispo F4, eu posso responder com cavalo E5. E aqui no caso de cavalo B5, dama B8, se ele jogar bispo A3, isso aí deve dar errado de algum jeito, né? Não sei exatamente como, mas deve dar errado. Por exemplo, A6, toma B5, aí tô ameaçando B4. Bom, tem cara de que vai dar errado. Acredito que ele vai só desenvolver, colocar o bispo em B2 mesmo, desenvolver as peças, dama D2. Seria assim a forma mais natural de se tratar essa posição. Bom, ele está pensando bem. Veremos aí o que ele vai fazer agora, depois do bispo D7. Bom, no primeiro momento, eu quero apenas jogar A6, torre C8. Jogou dama D2. Ele não quer definir muitas coisas, né? Agora cavalo B5 passa a ser uma ameaça. Eu vou jogar A6 para evitar esse cavalo B5 dele. Acredito que ele vai desenvolver ali bispo B2. Eu posso trazer a torre para C8. Cavalo de C2, ele quer jogar agora com C4, assim ganhando mais espaço na posição. No entanto, esse lance, o cavalo de C2, ele perde o controle de D5. E agora eu tenho a possibilidade de fazer esse avanço, né? Eu posso avançar o peão para D5 já. Eu não preciso ficar passivo esperando que ele faça o C4. Consigo já romper no centro. E parece bem lógico esse lance que eu fiz, tanto que você pode ver que eu não calculei nada, né? Eu só joguei o lance. Alguns vão dizer que foi um chute esse lance, mas faz muito sentido fazer isso. O cavalo parou de controlar D5, D5 é a ruptura típica de siciliana, né? O lance que eu quero fazer em muitos momentos. Então acabei jogando já o D5 direto.
Aqui, se eu jogar peão toma, bispo B2, é uma possibilidade, né? Que eu tenho um cavalo E4 depois. Mas eu acredito que cavalo toma D5 pode ser ainda melhor. Porque eu abro espaço aqui para o meu bispo entrar na diagonal em F6. E pode surgir alguns temas táticos por aqui. Além disso, tem ideias de bispo B4. Não sei se dá para explorar alguma dessas ideias, né? Que ele veio agora com esse C4 e aí fica aquela questão, né? Será que foi uma boa escolha essa minha, esse último lance? Não tenho certeza disso. Vamos lá, ó. Depois de C4, vou jogar cavalo D4, vai fazer cavalo D4, bispo B4, dama D3, se bispo C3, torre B1, e aí eu tô pendurando tudo, basicamente, né? E se eu jogar cavalo B4, ele vai desenvolver simplesmente essa peça. Já tenho dúvida se foi uma boa decisão ou não, meu último lance. Vou voltar esse cavalo para F6. Talvez tenha sido uma das piores decisões possíveis. Ele pode tomar em C6, bispo C6, dama D8, torre D8, bispo C6, BC6. Ó, fica uma estrutura de peões bem quebrada. Não sei o quão grave pode ser isso. Vamos lá, vou seguir desenvolvendo, dama C7. Pensando bem aquela questão da estrutura, acho que não era tão grave assim, não. Dama C7, vamos tentar desenvolver a torre para D8, tentar colocar essas peças em jogo. Ele tem aí uma pequena vantagem de espaço por conta desse peão de C4, está controlando ali o centro, mas não acho que o preto tenha muitos problemas aqui, não. Eu estou conseguindo desenvolver já a torre para D8. Se em algum momento eu conseguir trocar umas peças, né, especialmente esse bispo de D7, a minha posição melhora bastante. O cavalo dele não tem uma casa tão boa para ir também. Ele também tem seus problemas, vai. Não é tão simples assim de jogar de brancas. Bom, vamos lá. Ele está pensando agora. Vamos ver se eu consigo manter essa vantagem no tempo também. Isso aí é algo que soma nas partidas de 10 minutos. Além de tentar jogar um xadrez razoável, é importante buscar esse equilíbrio aí no tempo entre tentar fazer lances bons, lances não tão ruins, mas respeitando sempre o tempo, né? Porque senão pode fazer bastante falta. Ele jogou torre C1, eu desenvolvi, e agora ele faz dama E3. Faz sentido um bispo C5? Não sei se esse lance faz muito sentido. Pensando em jogar um torre de F8. O B4 também não parece fazer muito sentido. Vou jogar a torre de F8 por enquanto. Às vezes E5 pode ser uma ideia. Às vezes bispo F8 pode ser uma ideia também. Mas acredito que é mais para fazer E5. Né? Eu jogar um bispo F8, fazer E5, ou bispo C5 para fazer E5. Então acaba fazendo sentido ter essa torre aqui em E8. Ele talvez tenha que melhorar com A3 e B4, porque ele tem essa maioria de peões na ala da dama. No meu caso, eu tenho a maioria de peões na ala do rei, mas não é tão fácil de melhorar assim essa posição. Tá os dois no dilema aqui de quem troca as peças primeiro também, né? Porque se ele toma em C6, eu tomo de bispo, e aí meio que eu resolvo todos os problemas da posição, porque eu estou trocando duas peças. Agora, se eu tomo em D4, ele toma de cavalo, eu não consigo mais trocar esse bispo e eu fico com um bispo bem passivo. Então, ele não quer trocar, eu também não quero trocar. Então, fica essa tensão aqui no centro. Bom, ele faz um lance útil de espera. Pensando na possibilidade de fazer esse bispo C5.
Se cavalo por E6, bispo por E3. Se cavalo C7, bispo por C1. Se cavalo E8, bispo por B2. E aí, vale a pena bispo C5? Aparentemente sim, né? Aparentemente eu posso fazer esse lance, bispo C5, cravando aí o cavalo de D4, tentando incomodar um pouco essa dama de E3. Eu estava só calculando se ele poderia pensar em cavalo por E6 ou não, mas se cavalo E6 eu jogo bispo E3, cavalo C7, bispo C1, cavalo E8, bispo B2, cavalo por F6, tome F6, sobrou uma peça inteira. Dama G5. Atacou meu bispo, ainda ficou com os teminhas ali em G7. Se eu jogar E5, E5 parece uma ideia bem razoável. E bom, parece um lance bem ok esse aqui, o E5. Porque agora se ele tomar em C6, bispo C6, bispo C6, eu posso pensar tanto em dama toma quanto em peão toma. Tem essas duas opções. Esse cavalo F5 eu estou tomando em F5, dama F5 e torre D2. Eu ataco as duas peças. Essa era uma das minhas ideias quando eu joguei o torre de F8, era poder ter esse E5 em algum momento. E aqui parece um momento ideal de fazer isso. Ele vai ter que tomar em C6, muito provavelmente. Bispo toma. E se não perde uma peça? O que ele vai fazer? Ah, ele ainda vai ter um torre C2, pelo jeito. Bom, vamos lá. Eu tenho que tomar em F5. Se torre D2, torre C2. Parece único. Se cavalo E7 daí. Se cavalo E7 daí. Bom, lá vamos nós. Vamos descobrir aqui torre D2. Ataquei as duas peças. Então, aí contra a torre C2, eu tinha pensado em cavalo E7 atacando a dama. Se ele joga dama E7, eu troco as damas e no fim cai C2. Cavalo E7, se ele tomar de bispo, eu tomo a dama, toma em C7, cai C2 de novo. E depois de cavalo E7, eu não vejo mais lances para ele, né? Vamos lá, vou jogar cavalo E7, que eu ataco a dama de F5 e desvio a defesa da torre de C2, basicamente. E eu acredito que ele está perdido agora. Ele tomou em F6, achou esse lance ainda. Eu tomo de G em F6. Mas tudo bem, agora eu tenho uma vantagem material grande na posição. Vamos lá, vou tentar trocar peças agora, jogar um torre D8. Posso trocar em D8. E agora dama A5, ele responde com bispo C3. Bispo B4, toma, dama B4. Ainda tem um certo jogo aí na posição, ele pode tentar um cavalo C6, algo assim. Tem que ficar um pouco ligado ainda. Talvez, não, dama B6 não. Cavalo C6, com a ideia de entrar em D4. Ele pode tentar um cavalo C3 com a ideia de entrar em D5 também, né? Certo, eu vou jogar B5.
Porque em muitas posições estava caindo esse peão de B7, então melhor jogar esse já. Ainda tenho que ficar um pouco atento na posição, que por mais que eu tenha uma vantagem material, ele ainda pode ter os seus truques por aí. Vamos tomar. E dama 5, atacando assim a torre de D2, porque agora se bispo C3 eu simplesmente tomo em A4. E aí contra esse eu vou ter um cheque, né? Eu tenho um cheque em E1, seguido de dama por F2. Ah, dama por F2 não. Mas eu posso jogar bispo por F2. Jogo o bispo por F2, tá tudo mais ou menos defendido. Tô ameaçando um dama D1. Inclusive... Ah, não. Dama D1 direto não, porque tava caindo, né? Mas... Posso fazer um dama D1 agora? Talvez. Bom, deixa eu jogar rápido aqui, que eu tô ficando pior no tempo. Toma em A4. Não, eu não tô pior no tempo ainda. Na verdade, eu confundi os tempos ali. Mas tem que ficar ligado, né? Tem que ficar ligado aqui para não levar nenhum truque com pouco tempo. Então, se conseguir manter a vantagem no tempo, é bom. Porque aí temos uma partida mais tranquila. Sem tanta loucura aí no finalzinho, como tem acontecido ultimamente. Tem acontecido muita loucura nos últimos minutos das partidas. Caramba, falar em loucura, o que é isso aqui, gente? Se peão toma, ele quer fazer o quê? Torre de 8 cheque, eu jogo rei G7. Ah, ele tá querendo tomar aqui. Ah, mas eu vou ter um golpe legal, que eu jogo bispo toma G3. E agora eu faço dama por F4 mate. Resolvendo assim qualquer estresse na partida. Já resolvemos aí de uma vez por todas. Que aí ele tomou mate mesmo. Então esse ator... E aí, o que vocês acharam? Esse ator trabalhou melhor hoje? Porque o último ele entregou muito, né? Esse aqui ele deu umas entregadas aí, mas acredito que ele trabalhou melhor do que o último ator da série. E no fim ainda tomou mate, então esse cara ele pode até ganhar um bônus, né? Bom, chegamos aí a 2.820, maior rating da série até aqui. E a partida aparentemente tranquila. Vamos ver o que aconteceu aí nessa partida. Vou fazer agora a revisão. Vamos ver aqui no detalhe. Realmente, Siciliana Time 9 vem funcionando bem nessa série. Então, vamos começar vendo a precisão dessa partida, como foi. Meu adversário fez aí 79,1 de precisão, eu fiz 93,8 de precisão. Estamos mantendo aí nessa casa acima dos 90, que é bem razoável. E vamos lá, vamos começar aí a revisão dessa partida. Vamos ver aqui todos os lances. Antes de começar aqui, te lembrar que nesse mês de janeiro nós estamos abrindo aí a primeira turma de alunos da Chessflix, a nossa escola de xadrez, onde você pode ter aulas comigo, com outros grandes mestres também. E nesse mês de janeiro você ainda pode se tornar aluno com preço de 2025. Então, essa melhor chance aí do ano já entra para nossa lista de espera. O link está aí na descrição do vídeo, beleza? Bom, vamos lá então, vamos lá fazer a revisão dessa partida. Jogamos aí uma siciliana com E6. Ele ficou ali um tempo enrolando se faria ou não o lance D4, abrindo aí a siciliana. Ele deixou a possibilidade de jogar com D3 ou com D4. E aí no fim ele acabou avançando o peão para D4. Tudo bem que ele fez o fianchetto ali primeiro, também com B3. Posição normal, variante do fianchetto contra a siciliana. Joguei aí com o lance bispo D7, ele veio com dama D2, A6 e agora cavalo de C para E2. Eu não gosto muito desse lance dele, porque permite o D5, mas o computador acha que o D5 nem é o melhor da posição. Ele acha que B5 é o lance. Para lutar contra o C4 também, né? Sim, beleza, eu pensei nesse lance até.
B5, se ele jogar E5, eu tenho um cavalo por E5, sacrificando a qualidade, estou praticamente ganho nessa posição, né? Porque aí eu pego as casas brancas, cheguei a cogitar esse lance, mas o D5 na hora me pareceu tão bom, mas pelo jeito não é, né? Até porque depois do lance C4 eu já comecei a pensar na posição, né? Foi aquele lance assim, meio intuitivo, meio no chute, que parecia ser natural, mas não é o mais preciso. Bom, de qualquer forma, ele está só com uma leve vantagem. Jogou C4. Aí tinha um cavalo F5, que é esse, parece que é o lance interessante aqui, que se eu tomar, tá caindo em D5 agora. Mas C4, cavalo F6, bispo B2, dama C7. Bom, posição normal, logo ele deu 0,0 já, 0,09, tá muito próximo da igualdade. Jogou dama E3, torre de F8, fazendo aí alguns lances de preparação para melhorar as peças. E agora veio o bispo C5. Bom, joguei bem nos últimos lances. Basicamente, o que eu fiz foi colocar as peças em jogo, as torres no centro, e ele jogou muito passivo com esse H3, permitiu o bispo C5, já ativando as peças. E agora veio o dama G5, o que já leva a E5, e ele tá ficando meio ferrado já na posição, né? Já tem vantagem decisiva para as pretas. Engraçada essa partida, né? Porque ele jogou tudo normal, colocando as peças, e dois lances imprecisos ali, ele jogando um pouco lento, ele já ficou perdido já. Então, sempre falo muito isso para os alunos. Na abertura, se você fizer ali o básico, colocando suas peças em jogo, colocando as peças em direção ao centro, né, você vai conseguir uma boa posição. E aí, se o seu adversário dá uma vacilada, você já pode tomar a iniciativa ali, ou se ele começa a jogar ambicioso demais, né, que igual ele jogou esse dama G5, ele pode ter uns problemas. Eu não fiz nada assim de especial na partida. Mas se você observar, estão todas as peças nas casas ideais. As torres no centro, os cavalos também apontando para o centro, o bispo, todas as peças estão bem colocadas, enquanto as peças dele, especialmente esse cavalo, está bem mal colocado. E aí começa a surgir a tática. Vem o torre D2, ataca as duas peças ao mesmo tempo, torre C2, cavalo E7, e aí eu começo a ganhar material já. Ele tem que sacrificar a dama forçado, né? Porque se ele jogar dama E5, eu troco as damas, caiu a torre. Né? Então é melhor ele sacrificar a dama aí se ele quer ainda seguir jogando uns lances. Caramba, é melhor... Ah, é melhor eu tomar a torre do que tomar a dama. Porque se eu tomar a torre, ele joga a dama E5, dama toma, bispo toma... E sobrou uma torre inteira de vantagem. Ah, que viagem, hein? Eu olhei a posição, na hora já tomei a dama. Tá ganho, é óbvio, tá ganho a posição, mas ainda... Aqui ele ainda tem torre e peça pela dama. Cara, muito melhor o outro lance. Bom, mas aí fui melhorando a posição. Ele deu mais uma pendurada dali, outra daqui, caiu em F2. E aí, por fim, ele faz esse cavalo F4 e acaba levando mate. Não teve muita emoção aí na partida, mas com certeza era mais preciso eu não ter tomado a dama, né? Tomava a torre e ficava com a torre inteira a mais. Bom, como está o nosso ranking agora? Vamos lá. Chegamos aí nesses 2.820 e vamos tentar aproximar aí nos próximos... Nossa, que está muito longe ainda, 2.884. Estamos aí a 64 pontos do top 3, que é a nossa meta aí dessa saga. Vamos lá, seguimos aí, vamos ver se conseguimos chegar um pouco mais perto, porque antes tinha o Nakamura aqui, o Nakamura estava com 2.838. Então, se o Nakamura ainda tivesse ativo, estaria aproximando dele, faltaria apenas 18 pontos dele. Mas agora do terceiro colocado ainda tem uma distância muito grande. Vamos ver o que rola aí nos próximos episódios. Acredito que o ranking no Brasil sem muitas variações, né? A galera aqui de cima tá tudo jogando. Então, seguimos ali. Vamos lá. Vamos ver o que acontece aí nos próximos episódios da série. Se você tá gostando, deixa seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos encerrando e até a próxima.